A Rússia deu um passo significativo no campo da dissuasão estratégica naval ao incorporar ao seu arsenal o Poseidon, um torpedo nuclear autônomo com capacidade intercontinental. Esse sistema, que funciona como um drone submerso, não se limita a interceptar alvos durante o combate, mas visa eliminá-los antes mesmo que qualquer confronto se inicie. Seu desenvolvimento representa uma ruptura com as doutrinas navais clássicas, ao transformar o oceano em um espaço de ataque invisível e imprevisível. O Poseidon é lançado a partir do submarino K-329 Belgorod, pertencente à Frota do Pacífico da Marinha Russa, cuja sede principal fica em Vladivostok. Essa embarcação de grande porte, derivada da antiga classe soviética Oscar II, foi completamente modificada para operar como base de lançamento de armas submersas e veículos autônomos, com cerca de 180 metros de comprimento e mais de 24.000 toneladas de deslocamento. O Belgorod está equipado com 2 reatores nucleares e pode transportar até 6 torpedos Poseidon, além de drones subaquáticos de longo alcance e sensores voltados à guerra eletrônica e monitoramento de infraestrutura submarina. Segundo especialistas em defesa, como os do Instituto Naval dos Estados Unidos, o SNI, o Poseidon opera com propulsão nuclear e pode atingir velocidades próximas a 190 km por hora, mantendo operação estável a profundidades superiores a 1.000 metros, o que o torna extremamente difícil de detectar. Seu reator compacto garante autonomia superior a 10.000 km, permitindo à Rússia alcançar alvos em qualquer parte do globo sem precisar reposicionar sua frota. A ogiva transportada por esse sistema pode variar, conforme estimativas, entre 2 e 100 megatons, o que o torna capaz de destruir por completo áreas costeiras densamente povoadas. Além da força destrutiva, o torpedo emprega sistemas de navegação autônoma e inteligência artificial embarcada, o que permite redirecionamentos em tempo real, evitando obstáculos, burlando defesas acústicas e neutralizando medidas antimísseis. A entrega oficial do Belgorod à Marinha Russa ocorreu em julho de 2022 e, desde então, a embarcação tem operado sob rígido sigilo. Entretanto, em janeiro de 2023, ocorreram testes práticos com réplicas do Poseidon em áreas do Mar de Okhotsk, no extremo oriente russo, conforme relatórios divulgados por observadores militares do Japão e da Coreia do Sul. Fontes ocidentais, incluindo o Comando de Inteligência Naval do Reino Unido, avaliam que a Rússia já completou a fabricação do primeiro lote operacional e teria planos para expandir esse número para até 30 unidades nos próximos anos. A resposta dos Estados Unidos foi imediata. O Comando da Frota do Pacífico, baseado em Pearl Harbor, no Havaí, emitiu alertas internos e orientou reposicionamentos táticos de unidades navais em Guam, San Diego e Japão, dada a possibilidade de que essas instalações estejam ao alcance do novo armamento russo sem que haja tempo hábil para qualquer interceptação. As implicações desse avanço não se restringem ao campo técnico. O Poseidon está inserido dentro de uma estratégia maior, elaborada pelo Ministério da Defesa da Rússia e validada pelo presidente Vladimir Putin. Segundo Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança e uma das principais figuras do planejamento naval russo, a nova doutrina prevê ações até o ano de 2050 e contempla investimentos superiores a 100 bilhões de dólares em áreas como robótica submersa, mísseis hipersônicos, satélites navais, novas classes de submarinos e centros de pesquisa oceânica. Esse novo modelo de atuação, baseado em plataformas remotas e silenciosas, busca oferecer resposta direta à crescente pressão militar imposta pela OTAN nas regiões do Ártico, Mar Negro, Báltico e Indo-Pacífico. O Poseidon não apenas desafia os sistemas tradicionais de defesa, mas representa um tipo de dissuasão projetada para operar fora do radar das estratégias convencionais do Ocidente. Internamente, o Belgorod foi reconfigurado para comportar tubos rotatórios de lançamento adaptados ao Poseidon, sonar rebocado de grande alcance, sensores ambientais e capacidade para a instalação de cabos de vigilância no fundo do mar, visando a proteção de rotas navais e infraestrutura energética submersa, como gasodutos e cabos de comunicação. A partir dessa combinação de letalidade, furtividade e automação total, a Federação Russa está moldando um novo paradigma de combate naval que foge completamente dos modelos ocidentais.
Diferente das tradicionais formações navais baseadas em grupos de porta-aviões, que exigem logística massiva, escoltas e operação coordenada por múltiplas embarcações, o Poseidon atua de forma independente, como uma arma estratégica autônoma e invisível, emergindo das profundezas do oceano. Ele é capaz de gerar tsunamis radioativos, inutilizar bases navais inteiras e cortar linhas de suprimento marítimo com um único ataque, tudo sem a necessidade de operadores humanos durante a missão. Esse tipo de abordagem altera profundamente a lógica de projeção de poder nos mares. Ao contrário de navios visíveis, rastreáveis e vulneráveis a mísseis balísticos ou hipersônicos, o Poseidon torna-se parte de uma nova categoria de armamento, plataformas letais, móveis e imprevisíveis, que dispensam combates abertos para alcançar objetivos estratégicos. Essa transição ocorre num momento de tensão simultânea em múltiplos cenários internacionais. A travessia do Estreito de Taiwan, por onde passa um terço do comércio marítimo global, tornou-se um ponto de atrito entre China e Estados Unidos. No Golfo Pérsico, navios de guerra iranianos e norte-americanos disputam zonas de influência próximas ao Estreito de Hormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial. No Mar da China Meridional, a presença de bases navais chinesas, aliadas a patrulhas norte-americanas e filipinas, transformou a região num campo de demonstração militar constante. E no Ártico, o derretimento de geleiras abriu novas rotas comerciais e acirrou a disputa entre Rússia, Canadá, Noruega e Estados Unidos por controle de recursos naturais e corredores navais estratégicos. Diante dessa conjuntura, Moscou aposta em sistemas como o Poseidon para consolidar sua presença em águas contestadas, sem depender da tradicional exibição de força. O foco é dissuadir, não exibir. E essa dissuasão se dá por meio da incerteza total. O inimigo não sabe onde está o risco, nem se será capaz de reagir a tempo. Com o Poseidon em operação, o eixo do poder marítimo deixa de estar restrito à superfície e passa a habitar o invisível. Substituem-se as grandes embarcações ostensivas por vetores silenciosos, escondidos no fundo do mar, com potencial de desencadear ataques nucleares sem aviso prévio. O adversário nesse novo tabuleiro é obrigado a recalcular sua segurança a cada instante, pois uma única falha de vigilância pode ser terminal. O Kremlin, ciente das limitações de uma guerra convencional com potências da OTAN, investe cada vez mais em soluções assimétricas de segunda camada, drones subaquáticos, inteligência artificial aplicada a sistemas bélicos e armamentos com efeito psicológico de longo alcance. Ao invés de entrar em uma corrida naval tradicional com os Estados Unidos, a Rússia opta por sistemas de difícil rastreamento, baixos custos operacionais e alto impacto político e militar. Essa abordagem tem implicações diretas na segurança global. Com armamentos como o Poseidon, bases navais americanas em Guam, no Japão ou em Diego Garcia deixam de ser fortalezas seguras e passam a ser alvos vulneráveis. Portos de abastecimento, canais logísticos e rotas comerciais podem ser ameaçados sem a menor movimentação de superfície. Isso gera um cenário em que o medo não vem de tropas desembarcando ou frotas em formação, mas da possibilidade de um ataque surgir das profundezas, sem detecção, sem interceptação e sem tempo de resposta. Ao transformar o oceano em uma zona de combate invisível, a Rússia não apenas amplia sua capacidade de dissuasão, mas também muda a própria definição de domínio naval. A guerra em alto mar deixa de ser uma disputa por território ou número de navios e passa a ser uma batalha por controle tecnológico, autonomia tática e supremacia silenciosa. Hoje, a era dos drones submarinos com ogivas nucleares já não pertence mais ao terreno das previsões estratégicas. Ela está ativa, operando e moldando o futuro da guerra marítima. Um ataque terrestre coordenado pelas Forças Armadas da Federação Russa desarticulou um dos principais eixos de defesa da Ucrânia, no sudeste do país, especificamente na região de Dnipropetrovsk. Longe de uma operação centrada em armamentos de última geração ou ataques aéreos maciços, a manobra russa se destacou por sua execução disciplinada e veloz, fundamentada em princípios clássicos de mobilidade e infiltração tática. A operação foi conduzida sem o uso
intensivo de mísseis ou bombardeios, e mesmo assim resultou em uma ruptura profunda na linha de frente ucraniana. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, a ofensiva foi liderada pelo Grupo de Tropas do Centro, contando com o apoio direto da 90ª Divisão de Blindados e da 55ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. As unidades avançaram por rotas secundárias, partindo do setor ocidental da República Popular de Donetsk, penetrando com rapidez e precisão em territórios sob controle ucraniano. O eixo da operação atravessou Novopodgorodny, Stepanivka e Dmitrovo, localidades até então consideradas seguras, alcançando zonas estratégicas dentro dos limites administrativos de Dnipropetrovsk. Relatórios apontam que ao menos 13 brigadas ucranianas foram completamente desarticuladas, com cerca de 460 soldados mortos, a maioria pertencente a unidades territoriais ou formações já debilitadas por combates anteriores. Durante o avanço russo, as tropas evitaram confrontos prolongados e optaram por flanquear posições defensivas, empregando veículos blindados de médio porte em manobras de infiltração lateral, o que causou confusão e desorganização nas fileiras ucranianas. Duas perdas particularmente simbólicas para Kiev foram as cidades de Krasnarm e Novo Nikolaev. As duas funcionavam como pontos de controle e abastecimento e eram consideradas essenciais para a estabilidade defensiva no leste. Fontes locais relataram que, durante a ofensiva, diversas unidades ucranianas se dispersaram sem ordens claras. Houve abandono de posições e destruição deliberada de equipamentos fornecidos pela OTAN, incluindo veículos blindados leves e peças de artilharia autopropulsada, para evitar que caíssem nas mãos do inimigo. Em muitos casos, os soldados não tinham munição suficiente ou meios de comunicação para solicitar reforços ou retirada. A ofensiva também afetou severamente o moral das tropas ucranianas. Sem cobertura aérea adequada e com escassez de sistemas antimísseis de médio alcance, muitos batalhões recuaram desorganizados. Segundo fontes de inteligência russa, as interceptações de comunicações revelaram relatos de desesperança, ausência de liderança e desconfiança crescente entre os combatentes ucranianos. Enquanto os combates se intensificavam em solo ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky estava na Europa Ocidental, visitando Paris e Berlim na tentativa de ampliar os acordos de fornecimento militar. Entretanto, mesmo com promessas diplomáticas, líderes como Emmanuel Macron, Charles Michel e Rishi Sunak têm demonstrado hesitação em assumir novos compromissos concretos. A retórica europeia começa a se afastar da ideia de uma vitória militar ucraniana e se volta para soluções diplomáticas sustentáveis, uma mudança de postura que, na prática, enfraquece o apoio logístico e político a Kiev. No mesmo dia da operação, o senador russo Andrei Klass confirmou publicamente o início da chamada fase ofensiva de neutralização antiterrorista, cuja diretriz era clara: eliminar centros operacionais ucranianos, armazéns logísticos e estruturas defensivas em profundidade. De acordo com Moscou, os resultados superaram as expectativas. 4 veículos blindados, 3 sistemas de artilharia, 3 viaturas táticas e múltiplas fortificações foram destruídos ou capturados, sem necessidade de ataques aéreos em grande escala, fato que ressalta a vulnerabilidade das defesas ucranianas na região. Além das consequências no campo de batalha, começam a emergir sinais cada vez mais evidentes de um profundo desgaste social e político no interior da Ucrânia. Relatórios extraoficiais, corroborados por depoimentos de residentes e observadores internacionais, apontam para uma crescente rejeição popular ao alistamento compulsório imposto por Kiev, sobretudo em regiões rurais próximas para frontes de combate, como as províncias de Poltava, Zaporizhia e Kharkiv. Nessas áreas, a presença constante de agentes de recrutamento tem gerado tensão, protestos silenciosos e uma onda de resistência passiva que se manifesta por meio do êxodo de jovens em idade militar, recusa aberta à convocação e, em alguns casos, agressões contra representantes do Estado, casos de deserção em unidades posicionadas no leste, relatos de insubordinação dentro das brigadas regulares e uma notável queda no número de voluntários têm chamado a atenção dos comandantes militares. Ao mesmo tempo, cresce o número de civis deslocados internamente, movendo-se em direção às cidades do oeste ucraniano, ou mesmo tentando atravessar fronteiras com a Moldávia, Hungria e Romênia para escapar do que muitos consideram uma mobilização
mobilização caótica e desesperada. Em paralelo, surgem denúncias de abusos cometidos durante o processo de alistamento, incluindo detenções arbitrárias e ausência de apoio às famílias dos convocados, o que intensifica o sentimento de desconfiança e alienação com relação ao governo central. No plano militar, a Rússia vem consolidando uma doutrina operacional que rompe com os padrões de guerras anteriores. Em vez de priorizar grandes arsenais tecnológicos ou ataques massivos, Moscou tem investido em ofensivas ágeis, de alto valor tático e baixo custo estratégico. Essa mudança se reflete no uso inteligente de recursos, operações com veículos de transporte de alta mobilidade, manobras de flanco silenciosas e avanços territoriais sustentados por logística eficiente e coordenação entre unidades blindadas, mecanizadas e de infantaria leve. A ação em Dnipropetrovsk simboliza com clareza essa nova abordagem, uma ofensiva rápida, precisa e devastadora que deixou para trás não apenas ruínas materiais, mas também um impacto psicológico profundo entre as tropas e a população ucraniana. A derrota de Kiev nessa frente representa muito mais do que a perda de cidades ou posições geográficas. Trata-se de um golpe simbólico contra o discurso de resistência que, desde os primeiros meses do conflito, vinha sendo alimentado por lideranças políticas e amplamente replicado em fóruns internacionais. A narrativa de um exército resiliente, capaz de conter o avanço russo com apoio ocidental, começa a ruir diante da realidade do terreno: escassez de munições, fragilidade logística, baixa moral entre os soldados e hesitação crescente por parte dos aliados europeus. Desde o início de maio, diversas operações semelhantes à ofensiva em Dnipropetrovsk foram registradas em pontos-chave da linha de frente, em localidades como Chassovyar, Vuhledar e arredores de Kupiansk, todas com um padrão semelhante: penetração rápida, desestruturação das defesas e abandono de posições por parte das tropas ucranianas. Esse conjunto de vitórias táticas vem moldando, de forma gradual e silenciosa, um novo equilíbrio estratégico que favorece Moscou. Neste cenário, torna-se evidente que a ofensiva russa no sudeste da Ucrânia não se trata de um episódio isolado, mas sim de uma etapa coordenada dentro de uma estratégia maior: a progressiva consolidação do controle russo sobre regiões anteriormente contestadas revela uma intenção clara: não apenas ampliar a zona de influência territorial, mas minar a capacidade de reação da Ucrânia em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Com cada nova posição conquistada, com cada linha de abastecimento rompida, a vantagem russa se aprofunda e a possibilidade de reversão para Kiev torna-se mais distante. A guerra entra, assim, em uma fase onde o desgaste interno da Ucrânia passa a ser tão relevante quanto os embates travados no campo. A crise na linha de suprimentos militares da Ucrânia ganhou novos contornos após a revelação de que um carregamento de aproximadamente 20 mil mísseis, prometido pelos Estados Unidos, acabou sendo redirecionado para a região do Oriente Médio. Inicialmente previstos para reforçar a defesa aérea de Kiev diante do avanço constante das tropas russas no leste e sul do país, esses armamentos foram desviados para apoiar operações em curso em países como Israel e Iraque, onde o Pentágono tenta conter novas frentes de instabilidade. Essa mudança de rota, embora não tenha sido oficialmente anunciada, foi interpretada por Moscou como um sinal claro da mudança de prioridades em Washington. Para o Kremlin, o episódio reforça a percepção de que o apoio ocidental à Ucrânia está se enfraquecendo, uma conclusão com implicações profundas, tanto para o campo de batalha quanto para os bastidores diplomáticos. No terreno, o impacto foi imediato. Regiões como Donetsk, Kharkiv e Zaporíjia, onde as forças armadas ucranianas enfrentam intensas ofensivas russas, ficaram sem o reforço aéreo esperado. A falta de munições e de interceptores antiaéreos coincidiu com um aumento expressivo no número de baixas entre os soldados ucranianos, principalmente na linha de frente em Avdiivka e Kupiansk, onde combates corpo a corpo têm se intensificado desde o início de maio. Diante desse cenário, a Rússia adotou uma abordagem meticulosa. Em vez de explorar politicamente a situação com declarações agressivas, tem conduzido uma série de repatriações de corpos de militares ucranianos caídos em combate. De acordo com o Ministério da Defesa
Defesa russo, mais de 1.200 corpos já foram devolvidos através de canais humanitários. Essas entregas, realizadas sob rigorosa formalidade, têm como objetivo mostrar eficiência e controle logístico por parte de Moscou, contrastando com a desorganização percebida no governo de Volodymyr Zelensky. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou, por meio de sua porta-voz Maria Zakharova, que há pelo menos 6.000 corpos ainda não reclamados por Kiev. A recusa em receber os restos mortais, segundo o Kremlin, não se dá por questões logísticas, mas por uma tentativa do governo ucraniano de evitar o desgaste político interno e internacional. A omissão, que se tornou pública, desestabiliza a imagem de resistência propagada por Zelensky, que insiste em novas entregas de armamento, mesmo diante da crescente incapacidade de lidar com os próprios mortos. Zelensky, em recentes declarações feitas durante conferência em Praga, alegou que existia um acordo firmado com autoridades do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para o envio prioritário dos mísseis. Segundo ele, esse acordo foi ignorado sem justificativa, deixando a Ucrânia desprotegida em momentos críticos. No entanto, fontes em Washington indicam que a redistribuição do armamento reflete uma decisão estratégica baseada em novas ameaças emergentes no Golfo Pérsico e no entorno da faixa de Gaza. No Kremlin, essa reorganização do apoio internacional é lida como um sinal do enfraquecimento da aliança entre Kiev e seus patrocinadores ocidentais. Para Moscou, a recusa ucraniana em acolher seus soldados mortos e a perda de prioridade na agenda militar americana revelam um governo em colapso político e estrutural, que já não tem controle sobre seu destino nem o respeito dos antigos aliados. A frieza com que a Rússia tem conduzido as repatriações, muitas delas através da Bielorrússia e das regiões fronteiriças de Lugansk, faz parte de uma estratégia de comunicação silenciosa. O gesto diplomático, sem discursos inflamados, funciona como uma forma simbólica de demonstrar superioridade. É uma narrativa que não precisa ser falada. Os corpos, cuidadosamente acondicionados e entregues um a um, falam por si. A ausência dos mísseis também trouxe consequências diretas no campo operacional. A última grande instalação de defesa antimíssil localizada nos arredores de Mykolaiv foi desativada após ataques russos com mísseis Iskander, agravando a situação em todo o sul ucraniano. Sem poder de interceptação, várias cidades passaram a sofrer bombardeios contínuos e os apelos de Zelensky por novos suprimentos ecoaram, sem resposta, entre os membros da OTAN. Com o passar dos dias, mais corpos cruzam a fronteira, enquanto novos pedidos por armas são ignorados. A dor das famílias, que esperam por notícias de seus entes desaparecidos, contrasta com o silêncio das autoridades em Kiev, que evitam admitir o esgotamento de recursos e o avanço russo. A cada novo comboio de caixões devolvidos, aumenta a pressão sobre o governo ucraniano, interna e externamente. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, reiterou publicamente que Moscou continuará a devolver os corpos de soldados ucranianos mortos em combate, mesmo que o governo de Kiev se recuse a recebê-lo. Segundo ela, a iniciativa ultrapassa os limites do dever humanitário. Trata-se também de uma mensagem política clara. Ao insistir nesse gesto silencioso e repetido, a Rússia busca projetar uma imagem de nação disciplinada, metódica e respeitosa diante da tragédia humana, em contraste com a postura do governo ucraniano, que, segundo o Kremlin, tem preferido ignorar seus próprios mortos enquanto clama por mais armamentos no cenário internacional. Essa postura adotada por Moscou também cumpre um papel simbólico na guerra de narrativas. Ao transformar a repatriação de corpos em um ritual diplomático, a Rússia reforça seu argumento de que Kiev perdeu o controle, não apenas do campo de batalha, mas da dignidade mínima com seus próprios soldados. Cada caixão entregue sem resposta se torna para Moscou um argumento vivo de que a liderança ucraniana está se desintegrando sob o peso de promessas irrealizadas, expectativas frustradas e aliados cada vez mais distantes. No cenário internacional, essa mudança na política externa dos Estados Unidos representa um divisor de águas. Após mais de 2 anos concentrando esforços e bilhões de dólares em apoio militar à Ucrânia, Washington agora reorienta sua
atenção para outras regiões críticas, como o Oriente Médio, onde tensões com o Irã, ações do Hezbollah no sul do Líbano e a crescente instabilidade na Síria colocam em risco interesses diretos dos Estados Unidos e de seus parceiros regionais, como Israel e a Arábia Saudita. Esse redirecionamento de recursos logísticos, financeiros e políticos tem consequências diretas sobre o moral das tropas ucranianas, principalmente nas frentes de Donetsk, Lugansk e Kherson. Com o fluxo de armas se tornando irregular, unidades inteiras relatam escassez de munições, desgaste físico e psicológico e dificuldades crescentes em manter posições estratégicas sob ofensivas russas coordenadas. O que antes era visto como um esforço internacional robusto e duradouro em defesa da soberania ucraniana começa agora a dar sinais visíveis de enfraquecimento. Cada míssil americano que é descarregado no deserto sírio ou em território iraquiano representa um sistema de defesa antiaérea a menos em Kiev, Kharkiv ou Odessa, e a cada novo carregamento de corpos ucranianos que cruza silenciosamente a fronteira de volta ao país, sem homenagens, sem reconhecimento público, cresce a percepção de que a guerra avança de forma implacável, mesmo quando os discursos de vitória persistem nos microfones oficiais. Volodymyr Zelensky, que em 2022 foi ovacionado nos parlamentos da Europa Ocidental e do Congresso norte-americano, agora se vê cada vez mais isolado no cenário internacional. Sua figura, antes símbolo de resistência e resiliência, começa a ser questionada não apenas por rivais, mas por vozes internas da própria Ucrânia. Deputados, oficiais reformados e setores da sociedade civil já demonstram cansaço com uma estratégia que parece ter perdido o rumo e a eficácia. O desgaste político do presidente ucraniano é acentuado pelo fato de que ele já não controla completamente os recursos militares, depende de decisões externas para sobreviver politicamente e enfrenta dificuldades em articular qualquer saída, negociada sem parecer derrotado. O cerco se fecha não apenas nas trincheiras, mas também nos gabinetes diplomáticos. Essa etapa do conflito, portanto, ultrapassa a simples disputa territorial nas regiões de Zaporíjia, Sumy ou Bakhmut. O que está em jogo agora é a capacidade de manter relevância política no teatro global. Moscou, ciente desse novo campo de batalha, emprega uma estratégia precisa. Utiliza o silêncio, os gestos e a persistência logística para enfraquecer não só a infraestrutura militar da Ucrânia, mas também sua imagem perante a opinião pública internacional. Enquanto caixões chegam às estações fronteiriças da Ucrânia em comboios discretos, líderes ocidentais evitam declarações definitivas sobre o futuro do conflito. E, nesse vácuo de decisões, a Rússia segue avançando, não apenas com tanques e mísseis, mas com gestos calculados que moldam a percepção do conflito no mundo. No extremo norte da Rússia, em meio às geleiras do Ártico e às águas frias do Mar de Barents, a arquitetura militar russa passa por uma transformação silenciosa, mas profundamente estratégica. A introdução do Drone Forpost R nos esquadrões da Frota do Norte não apenas reforça o controle da região polar, como simboliza uma nova abordagem da Rússia no uso de tecnologias autônomas para vigilância e combate. Essa frota, baseada em Severomorsk e encarregada da segurança dos submarinos nucleares e das rotas marítimas que cruzam o Polo Norte, incorpora agora aeronaves não tripuladas como parte de sua doutrina ativa de defesa e dissuasão. O Forpost R é fruto de um projeto de modernização tecnológica que teve origem na adaptação do modelo israelense Searcher II, mas que ganhou identidade própria a partir de 2014, quando sanções internacionais impuseram à Rússia a necessidade de desenvolver soluções nacionais. A resposta veio com rapidez. Em 2019, o país realizou o primeiro voo de um Forpost totalmente equipado com sistemas russos, marcando uma virada na autonomia industrial de sua aviação militar não tripulada. Entre 2021 e 2022, o modelo passou por uma série de testes práticos e foi exibido publicamente no Fórum Army 2021, demonstrando sua versatilidade em ambientes operacionais de alta complexidade. Com autonomia de voo superior a 18 horas e alcance aproximado de 250 quilômetros, o Forpost R é capaz de realizar missões prolongadas de reconhecimento, mesmo em condições
condições climáticas severas. Operando em altitudes acima de 6.000 metros e mantendo velocidade de cruzeiro próxima a 120 km por hora, o drone cobre grandes extensões territoriais sem necessidade de reabastecimento ou controle constante. Sua estrutura, de mais de 8 metros de envergadura e cerca de 5 metros de comprimento, exige pista de decolagem, mas oferece vantagens consideráveis quando integrado a missões coordenadas com outros sistemas de defesa. Além da vigilância, o Forepost R possui capacidade real de ataque. Equipado com bombas guiadas por laser como a CAB-20, de 21 kg, com ogiva de 7 kg, ele é capaz de atingir alvos com precisão cirúrgica. Também pode atuar em conjunto com a artilharia terrestre, iluminando alvos para o projétil inteligente Krasnopol, que segue orientação a laser até o ponto de impacto. Isso transforma o drone em uma ponte entre sensores aéreos e poder de fogo terrestre, aumentando significativamente a eficácia de ofensivas e operações defensivas. Embora tenha sido utilizado em conflitos anteriores, como na Síria e na campanha militar em Donbass desde fevereiro de 2022, sua alocação em áreas como Sumy, no norte da Ucrânia e agora no Ártico, revela uma ampliação geográfica e estratégica de sua função. A Rússia não apenas expande sua presença sobre zonas de interesse direto, como responde à crescente atividade da OTAN em regiões como o Mar Báltico, Noruega e Islândia, áreas sensíveis em tempos de reconfiguração do equilíbrio militar euro-atlântico. Nos últimos meses, o Ministério da Defesa da Rússia oficializou um plano de reestruturação profunda de suas forças navais, estabelecendo que cada uma das 4 grandes frotas do país, Frota do Norte, Frota do Pacífico, Frota do Mar Negro e Frota do Báltico, contará com regimentos especializados exclusivamente em drones. A medida também contempla flotilhas de menor escala, como as do rio Dnieper e do Mar Cáspio, que desempenham funções logísticas e defensivas em áreas estratégicas do interior e do sul do território russo. Essas unidades terão acesso a veículos aéreos não tripulados de diferentes portes, capazes de realizar desde missões de patrulhamento marítimo até ataques coordenados contra embarcações ou posições inimigas costeiras. Essa reformulação da estrutura operacional das frotas russas reflete uma transformação global nas doutrinas de guerra. À medida que os conflitos modernos exigem agilidade, persistência e economia de recursos, os drones deixam de ser meras ferramentas auxiliares e passam a ocupar um lugar central nas campanhas militares. O conceito de domínio aéreo, tradicionalmente sustentado por caças tripulados, mísseis antiaéreos e vigilância por radar, está sendo substituído por uma malha dinâmica de sensores voadores, armamentos autônomos e plataformas de resposta rápida, tudo operado remotamente. A ascensão dos drones de combate redefine o campo de batalha. Em vez de depender exclusivamente de caças de quinta geração como o F-35 ou plataformas pesadas como o Rafale e o Su-57, a nova tendência é estabelecer um controle aéreo distribuído por meio de dezenas ou até centenas de veículos não tripulados. Esses sistemas são mais baratos de operar, apresentam menor risco humano e oferecem maior versatilidade em áreas onde o uso de aviação convencional seria custoso ou arriscado. Isso permite que os exércitos mantenham vigilância constante sobre zonas de interesse, além de lançar ataques seletivos com mínima exposição. No caso da Rússia, a consolidação de regimentos de drones, tanto na esfera naval quanto terrestre, demonstra um compromisso com essa nova doutrina de guerra. Moscou parece ciente de que, no cenário de conflito prolongado e guerra híbrida, como ocorre na Ucrânia desde 2014, quem domina o ar, mesmo que com equipamentos menores, possui vantagem estratégica decisiva. O uso crescente de drones como o Forepost R, o Lancet e variantes do Orlan 10 sugere uma estrutura cada vez mais descentralizada, onde pequenos vetores substituem missões inteiras que antes exigiriam esquadrões tripulados e grande logística. Para os membros da OTAN, esse avanço representa uma ameaça concreta à sua superioridade aérea histórica. A Aliança Atlântica ainda aposta majoritariamente em caças sofisticados e sistemas de defesa convencionais, o que levanta dúvidas sobre sua capacidade de resposta diante de enxames coordenados de drones hostis. Países como Alemanha, França e Reino Unido já iniciaram programas de modernização com foco em aeronaves não tripuladas, mas estão atrás da Rússia em termos de integração prática e escala operacional desse sistema. A verdadeira disputa do século XXI
não se dará apenas por terra ou mar, mas nos céus baixos e saturados por drones furtivos e persistentes. É nesse contexto que o Forpost R se insere, não como uma peça isolada de reconhecimento, mas como parte de um ecossistema de guerra remota, onde sensores, algoritmos e munições guiadas operam em sincronia. Com capacidade de resposta em tempo real e ataques de alta precisão, esse drone marca a transição entre o campo de observação passiva e o combate ativo e descentralizado. Durante décadas, o Ártico foi encarado pela comunidade internacional como um espaço de cooperação científica, preservação ambiental e exploração controlada de recursos naturais. Tratados como o Acordo de Espoo e as diretrizes do Conselho do Ártico reforçaram a ideia de que a região deveria permanecer desmilitarizada e dedicada à pesquisa pacífica. No entanto, esse ideal geopolítico vem sendo gradualmente substituído por uma realidade mais dura, a da militarização acelerada do extremo norte. A presença crescente de drones armados russos ao norte do Círculo Polar Ártico representa uma mudança profunda na forma como Moscou enxerga e administra sua fronteira polar. Em vez de um território remoto e secundário, o Ártico passa a ser tratado como uma linha avançada de contenção estratégica, um escudo automatizado contra qualquer avanço ocidental em direção às zonas costeiras da Rússia. A instalação de sistemas de vigilância aérea, radares de longo alcance, centros de comando em tempo real e plataformas de drones como o Forpost R ou o Orlan-10 reforça essa nova doutrina, a de resposta imediata e dissuasão prévia. O objetivo é claro: garantir que qualquer movimentação hostil, seja de navios da OTAN em águas internacionais, aeronaves de reconhecimento como os RC-135 norte-americanos, ou mesmo projéteis de cruzeiro lançados do norte da Escandinávia ou do Alasca, seja detectada e acompanhada com antecedência e, se necessário, neutralizada com precisão cirúrgica, antes que represente uma ameaça real para centros de comando ou para submarinos da Frota do Norte, muitos dos quais estão armados com mísseis balísticos nucleares. A introdução massiva de aeronaves não tripuladas na região tem outro efeito: substitui a presença humana em condições extremas por um sistema automatizado que opera 24 horas por dia, sem pausas, sem fadiga e sem riscos para os operadores. Isso transforma o paradigma da segurança polar. O que antes dependia de expedições, satélites ou sobrevoos eventuais, hoje é feito por uma malha constante de drones com sensores ópticos, térmicos e radares de última geração. Essa vigilância persistente redefine o conceito de soberania territorial, especialmente em zonas onde a presença física era limitada pelo clima e pela logística. Além disso, a redução do tempo de resposta a segundo representa um avanço técnico e tático. No passado, detectar uma ameaça e autorizá-la a ser interceptada podia levar minutos, tempo suficiente para um míssil atravessar centenas de quilômetros. Hoje, algoritmos processam imagens em tempo real, detectam padrões de voo suspeitos, cruzam dados com bancos de ameaças conhecidos e alertam automaticamente as forças em terra ou no mar. Em cenários críticos, decisões são tomadas por operadores humanos com base em relatórios gerados instantaneamente por inteligência artificial. Esse novo sistema, onde a máquina observa, calcula e reage antes mesmo do inimigo completar sua manobra, transforma a tecnologia de apoio em peça central da doutrina de defesa. A Rússia não apenas investe em drones como armamento tático, mas os posiciona como elo fundamental de sua estratégia geopolítica no norte global. A região, que já foi vista como uma espécie de terra de ninguém congelada, se transforma progressivamente em uma fronteira sensível e monitorada, com capacidade de ataque remoto em todas as direções. Em uma madrugada marcada por tensão contida e rotinas quebradas, Odessa foi atingida por um ataque de precisão que redesenhou os contornos do conflito no sul da Ucrânia. Pouco antes do nascer do sol, a cidade portuária foi sacudida por uma série de explosões que destruíram estruturas militares consideradas estratégicas. O impacto foi imediato. Hangares, depósitos logísticos e pontos de articulação com o fornecimento ocidental colapsaram em meio a colunas de fogo
poeira e destroço. Entre os alvos atingidos, havia mais do que armamentos ou sistemas de defesa. De acordo com fontes ligadas para serviços de resgate e segurança local, os escombros revelaram a presença de agentes estrangeiros ligados a estruturas de comando ocidentais, incluindo consultores britânicos e técnicos militares americanos. Ao que tudo indica, uma reunião de alto nível estava em andamento em um centro subterrâneo de coordenação. Essa instalação, considerada até então um ponto seguro, funcionava como elo entre o comando militar ucraniano e as equipes internacionais que assessoravam as operações de campo. O ataque não só interrompeu o funcionamento dessa base, mas também destruiu completamente um carregamento de armamentos recém-chegados da Europa, incluindo dezenas de mísseis Storm Shadow, unidades Patriot e sistemas de ataque ATAC-MS. O grau de precisão do bombardeio sugere a utilização de inteligência avançada, seja por meio de sensores eletrônicos, reconhecimento remoto ou até mesmo operações de infiltração no interior da própria Ucrânia. Esse episódio marca uma escalada qualitativa na ofensiva russa, demonstrando não apenas capacidade de destruição, mas inteligência tática e domínio de informações críticas. O impacto vai além da eliminação de alvos físicos. Trata-se de um abalo direto na confiança operacional das estruturas integradas entre Kiev e seus parceiros da OTAN. A ofensiva, no entanto, não se restringiu a Odessa. Em Dnipro e Petrivsk, atentados contra figuras-chave da administração militar e judicial ucraniana aprofundaram a sensação de vulnerabilidade. Um carro ligado ao setor de mobilização foi destruído, vitimando um coronel que atuava no comando do recrutamento local. Horas depois, um procurador morreu quando seu veículo explodiu em plena via pública. Embora autoridades ucranianas tenham atribuído o segundo caso a falhas técnicas, especialistas apontam características que indicam ação deliberada, incluindo a localização exata da explosão e o tipo de dano gerado. Paralelamente, a operação se estendeu para o domínio marítimo. A frota do Mar Negro, com apoio de unidades de operações especiais, realizou uma ação pontual contra plataformas de extração de gás próximas à costa da Crimeia. Essas estruturas, além de suas funções energéticas, estavam sendo usadas como pontos de retransmissão de dados para voos de drones de reconhecimento ocidentais sobre território russo. Sua neutralização teve efeito duplo, interrompeu o fluxo de inteligência e representou uma advertência direta para países que operam no conflito a partir da retaguarda. A leitura estratégica do Kremlin tornou-se mais nítida. O Mar Negro, historicamente tratado como área de influência russa, passa agora a ser classificado como território sensível, sob vigilância permanente e intolerante a movimentações hostis. A ação nas plataformas evidencia o abandono de qualquer postura passiva. A Rússia assume abertamente que responderá preventivamente a qualquer ameaça, seja ela militar, tecnológica ou logística. Enquanto isso, nos bastidores da OTAN, cresce a apreensão. A destruição da base em Odessa e a morte de agentes estrangeiros são vistas por fontes de inteligência europeia como um divisor de água. A cidade, que já foi considerada um bastião essencial na sustentação da presença ucraniana no sul, corre o risco de ser incorporada a uma faixa territorial que conectaria Donetsk e Lugansk à costa do Mar Negro. Se confirmada, essa expansão impediria o acesso marítimo da Ucrânia até pelo menos 2026, uma meta que, segundo documentos divulgados por fontes ocidentais, já integra o planejamento russo. Em meio ao agravamento do conflito, o novo secretário-geral da OTAN lançou uma proposta que rompe com décadas de diretrizes econômicas no bloco europeu. Em pronunciamento realizado durante um fórum de segurança em Bruxelas, ele defendeu que os países membros da Aliança Atlântica abandonem o modelo de equilíbrio fiscal centrado em bem-estar social e adotem de forma urgente uma lógica de economia de guerra permanente. A recomendação não foi simbólica. De maneira direta, ele sugeriu que investimentos públicos em saúde, educação e programas sociais sejam redirecionados para ampliar de forma substancial os orçamentos de defesa. O caso mais emblemático dessa mudança é o do Reino Unido. Segundo documentos vazados por fontes parlamentares britânicas, o governo de Londres estuda reduzir recursos do NHS, National Health Service, e do sistema previdenciário como forma de viabilizar a expansão de seu aparato militar. A meta, em debate nos bastidores da aliança, é que cada país da OTAN invista no mínimo 5% de seu PIB anual em gastos militares, um salto significativo em relação para atuais 2% previstos como meta padrão, que muitos
estados sequer cumprem integralmente. Esse reposicionamento estratégico reflete a percepção de que a guerra na Ucrânia já não é uma questão regional, mas uma disputa de sobrevivência para a influência ocidental no leste europeu. O discurso, embora não tenha citado diretamente a operação russa em Odessa, foi amplamente interpretado como uma resposta tardia à perda de controle simbólico e operacional demonstrada naquele episódio, a morte de conselheiros estrangeiros, a destruição de sistemas de armas ocidentais e o ataque a uma célula conjunta de comando mudaram a forma como o conflito é discutido internamente nas principais capitais da Europa. Mais do que uma tragédia tática, o ataque em Odessa foi lido por analistas como uma exposição da fragilidade da presença ocidental em território ucraniano. Pela primeira vez desde o início da guerra, a OTAN viu sua participação, até então restrita ao envio de armas, recursos e inteligência, ser diretamente impactada em campo. O que antes era uma guerra por procuração passou a ter traços de confronto indireto, com implicações políticas cada vez mais difíceis de contornar. Esse novo cenário geopolítico impõe uma mudança de postura que vai além da retórica. A escalada militar proposta não se limita ao campo de batalha, mas avança sobre a própria estrutura dos Estados europeus, exigindo reconfiguração fiscal, realocação de recursos e revisão dos pactos sociais que sustentaram o modelo europeu pós-Segunda Guerra Mundial. A tensão entre as necessidades do conflito e as pressões internas por serviços públicos já começa a gerar divisões políticas, especialmente em países como França, Alemanha e Itália, onde o custo de vida e o desgaste popular com a guerra crescem a cada trimestre. Enquanto isso, a Rússia amplia sua capacidade ofensiva, integrando operações convencionais, sabotagem, guerra eletrônica e inteligência de longo alcance. A fase atual do conflito é marcada por ataques que não buscam apenas vitórias territoriais, mas o colapso da retaguarda estrutural e psicológica do inimigo. Em vez de confrontar diretamente grandes contingentes militares, Moscou mira centros logísticos, redes de comando, fontes de energia, depósitos e instalações sensíveis, enfraquecendo o sistema como um todo antes que ele possa reagir. O campo de batalha se tornou mais assimétrico, mais fragmentado e mais imprevisível. A Ucrânia, apesar do apoio contínuo do Ocidente, enfrenta agora não apenas uma guerra convencional, mas uma campanha russa que rompe com os padrões estabelecidos e impõe um desgaste profundo à cadeia de comando aliado. O ataque a Odessa simboliza esse novo momento. Mais do que destruir alvos físicos, ele desestabilizou a narrativa de controle que vinha sendo sustentada pela Aliança Ocidental desde os primeiros meses da guerra. Nas salas de estratégia de Bruxelas, Londres e Washington, o otimismo dá lugar à cautela. Já não se discute mais se a Rússia pode vencer. Discute-se como evitar que a vitória russa tenha impacto sistêmico sobre a credibilidade da OTAN. A guerra entrou em uma fase onde conter é mais urgente do que conquistar, e onde o poder não se mede apenas em tanques ou soldados, mas em capacidade de adaptação, resiliência econômica e domínio do tempo. Com o avanço da ofensiva militar no leste europeu, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky optou por reduzir drasticamente sua presença pública, abrigando-se em instalações subterrâneas de segurança máxima na capital Kiev. A retirada momentânea da cena política ocorreu no mesmo período em que a Rússia desencadeou uma operação de alta complexidade contra uma das principais estruturas aéreas da Ucrânia. O ataque russo, conduzido com o uso combinado de mísseis de cruzeiro, veículos aéreos não tripulados e tecnologia hipersônica, foi uma resposta direta para ataques ucranianos com drones contra a região de Belgorod, na fronteira ocidental da Federação Russa. Segundo o Ministério da Defesa russo, a ofensiva visou incapacitar uma base aérea que desempenhava papel central na logística de combate e no abastecimento da aviação tática ucraniana, embora a localização exata da instalação não tenha sido divulgada oficialmente. De acordo com autoridades em Moscou, a escolha dos alvos foi baseada em semanas de coleta de inteligência, que incluiu imagens de satélite, interceptações eletrônicas e observação remota. A estrutura destruída, segundo os dados divulgados, abrigava aeronaves de ataque leve, depósitos de munição, centros de comando de voo e tanques de combustível. Sua destruição comprometeu significativamente a capacidade da Força Aérea da Ucrânia de lançar operações de médio alcance nas frentes de batalha de Donetsk, Lugansk e Kharkiv. Esse
tipo de operação marca uma transição estratégica da parte russa. Em vez de ofensivas amplas e dispersas, o Kremlin tem priorizado ataques cirúrgicos, voltados a desorganizar pontos logísticos específicos e comprometer a funcionalidade das forças ucranianas. Analistas em Moscou e em outros centros militares da Europa Oriental avaliam que a destruição da base afetará a capacidade operacional aérea da Ucrânia por um período prolongado, especialmente diante da crescente dificuldade do país em manter sua cadeia de suprimentos militar ativa. Enquanto o governo russo divulgava imagens de precisão dos bombardeios, captadas por satélites militares e drones de reconhecimento, o gabinete de Zelensky limitava-se a apelos por mais armamentos em seus canais oficiais. O número crescente de ofensivas russas sobre infraestruturas logísticas, especialmente no centro e sul do território ucraniano, tem dificultado a reposição de equipamentos e munições, o que reforça a vulnerabilidade da estrutura de defesa aérea de Kiev. Nas últimas semanas, a Ucrânia intensificou o uso de mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, como os ATACMS, armamento capaz de atingir alvos a até 300 quilômetros de distância. Esses mísseis foram usados em ataques contra bases e depósitos militares russos em regiões como Saratov, Bryansk e Krasnodar, danificando inclusive aeronaves estratégicas como os bombardeiros Tu-20 e 2M3 e Tu-95MS. Em reação, Moscou iniciou uma operação de dissuasão ativa, como definido por seu alto comando. Essa estratégia inclui ataques altamente coordenados e guiados por inteligência de longo prazo, com o objetivo de desarticular centros de manutenção e redistribuição de armamentos utilizados pela Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa russo, todos os depósitos de reabastecimento e hangares da base-alvo foram destruídos, tornando-a inutilizável por tempo indeterminado. Esse ataque representou mais do que uma retaliação militar. Marcou também uma mudança simbólica no conflito. O Kremlin sinalizou que ataques múltiplos e simultâneos, como a chamada Operação Teia, promovida por Kiev com o uso massivo de drone, serão tratados como atos de guerra total. Ainda que alguns drones tenham penetrado profundamente o território russo, em alguns casos superando 800 quilômetros, a maioria foi interceptada por sistemas como o Pantsir-Sum e o S-400, que protegeram zonas industriais críticas. Autoridades russas afirmam que tais ações são estimuladas por Washington e Londres e denunciam que a Ucrânia está sendo usada como um instrumento operacional para fragilizar a segurança do Estado russo. O termo terrorismo aéreo transnacional passou a figurar em declarações oficiais do Kremlin para descrever os ataques com drones e mísseis em áreas civis ou industriais. Além da destruição do aeródromo, a Rússia também empregou bombardeiros estratégicos Tu-95MS e drones iranianos Shahed-100 e 36 para atingir centros ferroviários e instalações logísticas em cidades como Zaporizhia, Kharkiv e Dnipropetrovsk. Esses alvos são considerados rotas essenciais para o transporte de armamentos ocidentais ao fronte de batalha, especialmente na região do Dnipro e no Donbass. Em pronunciamento oficial, o presidente Vladimir Putin reiterou que qualquer proposta de cessar-fogo deverá contemplar a desmilitarização efetiva das zonas de combate e o reconhecimento da soberania russa sobre os territórios em disputa. Moscou deixou claro que não aceitará um armistício que permita à Ucrânia se reorganizar militarmente com o apoio da OTAN. A resposta internacional foi ambígua. Países da União Europeia, como Alemanha e França, expressaram preocupação, mas evitaram condenações diretas ao ataque russo, alegando falta de provas de que os alvos atingidos não possuíam função militar. Ao mesmo tempo, cresce o receio entre especialistas ocidentais de que o envio contínuo de armamentos pesados a Kiev possa ampliar a escalada do conflito, tornando-o ainda mais imprevisível. Fontes ligadas à inteligência europeia relataram que 2 esquadrões da Força Aérea Ucraniana foram desativados em menos de 20 minutos durante o ataque russo, com perdas significativas de pessoal e equipamento. Um comandante ucraniano, em comunicação restrita, teria afirmado que estamos sendo neutralizados ainda no solo. No interior da Rússia, a operação fortaleceu o apoio popular às Forças Armadas. Imagens da base destruída circularam em plataformas digitais e foram amplamente utilizadas pela mídia estatal para sustentar a narrativa
narrativa de que a Rússia está reagindo com eficácia a ameaças externas e retomando o controle da escalada militar. Analistas que previram um esgotamento da capacidade ofensiva russa passaram a revisar suas projeções. Os mísseis utilizados na operação, 8 ao todo, lançados de plataformas aéreas e navais, foram guiados por dados de vigilância acumulados por semanas. A ofensiva demonstrou uma capacidade técnica refinada, capaz de executar missões cirúrgicas com grande efeito tático. A perda da base aérea não representa apenas um dano estrutural localizado, mas sim uma ruptura crítica na capacidade operacional das Forças Armadas da Ucrânia. Sem essa instalação, que funcionava como ponto de convergência para missões aéreas de curto e médio alcance, Kiev perde flexibilidade para reagir a ofensivas russas, realizar bombardeios de retaliação ou mesmo garantir cobertura aérea para as tropas em solo, especialmente nas regiões de Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia, onde os combates continuam intensos. Além da destruição física, o impacto psicológico também é considerável. A base abrigava não apenas aeronaves e munições, mas centros de coordenação logística e comunicação estratégica, elementos essenciais para a fluidez do comando ucraniano. Com sua neutralização, todo o sistema de resposta rápida sofre um atraso considerável, afetando decisões no campo de batalha e expondo vulnerabilidades em outras regiões que antes contavam com suporte aéreo dessa estrutura. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, os equipamentos destruídos estavam diretamente ligados a operações ofensivas realizadas contra territórios russos desde o início de abril, especialmente nas províncias de Belgorod, Kursk e Bryansk. O Kremlin afirma que a base funcionava como uma das principais plataformas de lançamento de drones táticos e mísseis de longo alcance fornecidos por países membros da OTAN, tornando-se assim um alvo prioritário para a defesa russa. A ofensiva foi classificada como parte da doutrina de guerra racional e seletiva, adotada por Moscou, que prioriza alvos de alta relevância estratégica e busca limitar o impacto sobre infraestruturas civis. Essa abordagem, segundo militares russos, tem o objetivo de enfraquecer gradualmente o potencial bélico de Kiev sem provocar repercussões humanitárias desnecessárias ou acelerar uma escalada internacional. As imagens divulgadas após o ataque confirmam o grau de precisão da operação. Pistas de pouso transformadas em crateras, tanques de combustível carbonizados e hangares completamente colapsados. Mais do que uma operação militar de retaliação, o ataque foi interpretado como uma resposta geopolítica. Desta vez, não houve espaço para ambiguidade diplomática ou discursos conciliatórios. A ação foi clara, planejada e dotada de simbolismo. Para o Kremlin, esse movimento representa uma virada na postura adotada desde o início da guerra. A Rússia não mais espera provocações, responde preventivamente e com contundência. E a mensagem foi amplamente direcionada, não apenas à Ucrânia, mas também para centros decisórios do Ocidente. Washington, Berlim, Varsóvia e Bruxelas foram colocados no radar político da retaliação russa. A sinalização é inequívoca. O Kremlin não busca validação internacional para suas ações, tampouco se submeterá a pressões externas. O recado é pragmático e direto. Não responderá mais com diplomacia simbólica, mas com imposição real, caso suas linhas vermelhas sejam ultrapassadas novamente. Durante a madrugada, enquanto a maior parte das atenções estava voltada para os combates terrestres no leste da Ucrânia, uma operação discreta realizada por forças aliadas a Moscou no Mar Negro alterou de forma significativa o equilíbrio da guerra eletrônica na região. Longe de envolver destruição em larga escala ou mobilização de frotas visíveis, a ação se destacou pela precisão cirúrgica e pelo uso estratégico de tecnologia aplicada em contexto assimétrico. O alvo principal foram estruturas marítimas ucranianas adaptadas para fins militares, plataformas originalmente dedicadas à extração de gás natural, mas que vinham sendo utilizadas como bases flutuantes de vigilância eletrônica e retransmissão de dados. Essas plataformas, conhecidas como Torres Boi, haviam sido transformadas pelo comando de Kiev em nós operacionais de um sistema mais amplo de coleta de inteligência. Conectadas a redes de drones de reconhecimento, radares costeiros e sistemas de comunicação
navegação por satélite, essas torres desempenhavam um papel relevante no monitoramento da Crimeia, território anexado pela Rússia em 2014 e que se mantém no centro da disputa geopolítica entre os dois países. A vigilância constante dessa área vinha sendo considerada essencial para os objetivos defensivos da Ucrânia e vinha contando com suporte logístico e técnico de membros da OTAN. A missão foi executada por uma unidade de ação rápida, informalmente conhecida como Companhia Espanhola, um grupo de combatentes veteranos originado a partir de formações ligadas ao Batalhão Vostok, atuante na República Popular de Donetsk. Desde 2023, essa companhia opera como entidade paramilitar com estrutura própria, mas integrada ao planejamento estratégico das forças russas. Durante a ofensiva no Mar Negro, seus operadores lançaram drones do modelo Obod, capazes de atingir alvos a partir do mar com controle remoto em tempo real e precisão milimétrica. A incursão ocorreu sem qualquer alerta prévio. Os drones se aproximaram sob cobertura noturna e atacaram pontos essenciais das plataformas, torres de transmissão, antenas satelitais e sistemas de retransmissão de dados foram destruídos. Imagens divulgadas após a operação mostravam as instalações em chamas, com densa fumaça se espalhando sobre o mar. Nenhum membro da unidade atacante foi ferido ou perdido, o que demonstra o grau de eficácia e planejamento envolvido. Os operadores ucranianos que estavam a bordo das estruturas foram neutralizados antes de conseguirem qualquer reação coordenada. Em menos de uma hora, toda a capacidade de observação da Ucrânia naquele setor foi desativada. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, essa ação fez parte de uma campanha mais ampla de ataques simultâneos, lançados contra instalações críticas ucranianas em diferentes regiões. Na mesma noite, centros de montagem de drones, hangares de manutenção, armazéns de munições e postos de comando, localizados em cidades como Poltava, Mykolaiv e Kropivnitsky, foram atingidos por mísseis de longo alcance e veículos aéreos não tripulados. De acordo com Moscou, essas operações foram concebidas como resposta direta a ataques recentes promovidos por Kiev contra cidades do interior russo, incluindo Kursk, Belgorod, Vologda e a própria ponte da Crimeia. Paralelamente, a Ucrânia intensificava o uso de drones contra regiões estratégicas da retaguarda russa, como Murmansk, Ryazan e Ivanovo, atingindo também, segundo acusações do Kremlin, alvos civis como escola, edifícios administrativos e redes de transporte. Em resposta, o presidente Vladimir Putin classificou a condução ucraniana do conflito como degeneração para métodos terroristas e acusou publicamente os países ocidentais que apoiam Kiev de serem cúmplices desse tipo de agressão. No campo terrestre, as operações russas seguem em várias frentes. O Grupo de Batalha Leste avançou até os arredores de Pokrovsk e ampliou sua presença nos limites da região de Donetsk, enquanto unidades mecanizadas sob o comando do Mir. Grupo Central mantém pressão contínua sobre Dnipro e Petrovsk. A ofensiva conta com suporte de bombardeios aéreos e artilharia de precisão, atingindo, de acordo com relatórios russos, mais de 140 localidades em um período de 24 horas. As ações teriam resultado, ainda segundo Moscou, na neutralização de cerca de 1.200 soldados ucranianos, além da destruição de tanques, obuses autopropulsados, veículos blindados e postos avançados de controle de drones. A operação naval no Mar Negro destacou uma característica que vem ganhando protagonismo na estratégia russa: a capacidade de desferir golpes letais com recursos reduzidos e sem depender de ocupação física prolongada. A destruição das Torres Boiko demonstrou que estruturas críticas da infraestrutura militar ucraniana, mesmo localizadas fora do campo de batalha direto, permanecem vulneráveis. Isso amplia o alcance da ameaça russa, forçando Kiev a reforçar não apenas suas linhas de frente, mas também posições que antes eram consideradas seguras, como pontos flutuantes ou bases de retaguarda. A atuação da Companhia Espanhola exemplifica com nitidez uma tendência emergente no conflito ucraniano: a valorização de formações táticas compactas, com alta mobilidade, independência operacional e capacidade de executar missões de alta complexidade fora do escopo tradicional das Forças Armadas convencionais. Formada majoritariamente por veteranos com histórico de combate em zonas urbanas e selvas de concreto como Mariupol e Kherson,
Essa unidade vem se destacando pela eficiência em ações pontuais de sabotagem, reconhecimento avançado e desorganização de redes logísticas inimigas. Sua origem, vinculada a voluntários com passagem pelo Batalhão Vostok da República Popular de Donetsk, confere ao grupo não apenas experiência de campo, mas também um vínculo ideológico e estratégico com os objetivos geopolíticos da Federação Russa. Desde sua reorganização como companhia militar privada no início de 2023, a companhia espanhola foi empregada de forma seletiva em teatros de operações onde a imprevisibilidade, o sigilo e a capacidade de causar pânico têm valor superior ao volume de fogo. Em Azovstal, por exemplo, sua participação incluiu infiltrações subterrâneas e interceptação de rotas de comunicação em túneis industriais. Em Kherson, operaram atrás das linhas ucranianas, com foco em coletar informações, desestabilizar transmissores e bloquear rotas de evacuação. Esse padrão de emprego reforça uma lógica de guerra assimétrica cada vez mais presente na doutrina russa contemporânea. A ofensiva no Mar Negro, nesse contexto, transcende o sucesso tático imediato e aponta para uma transição mais profunda na natureza da guerra atual. A linha divisória entre zona de combate e zona segura vem sendo gradualmente apagada pela multiplicação de ferramentas de alcance remoto, como drones de ataque, inteligência artificial aplicada à vigilância, sabotagem eletrônica e ataques de comando realizados com mínima presença física. Plataformas flutuantes, redes de retransmissão e até satélites em baixa órbita tornaram-se alvos legítimos, colocando em xeque os modelos tradicionais de defesa territorial. Para a Ucrânia, essa evolução impõe um desafio logístico e estratégico quase impossível de sustentar. A infraestrutura crítica que permite a coordenação do esforço de guerra, centros de comando, hubs de satélite, redes de rádio tática, terminais de dados e pontos de retransmissão aérea, está espalhada por todo o território, muitas vezes longe da zona de combate visível. A necessidade de proteger simultaneamente todos esses elementos exige recursos materiais, humanos e tecnológicos que Kiev, pressionada por perdas acumuladas e dependente de ajuda externa, tem dificuldade crescente para mobilizar. Adicionalmente, o quadro interno ucraniano agrava a situação. Escassez de técnicos treinados em guerra eletrônica, falhas de reposição de equipamentos sofisticados e uma rotação elevada de pessoal nas frentes mais expostas tornam o sistema de defesa cada vez mais vulnerável. Com os ataques russos se tornando mais imprevisíveis e com alcance ampliado, o simples ato de manter comunicações seguras ou vigilância funcional já representa um esforço constante e arriscado. O conflito, portanto, deixa de se restringir a uma luta por território, passa a ser também uma disputa pela supremacia na esfera da informação. Aquele que controla os dados, os sensores, as comunicações e o tempo de resposta detém uma vantagem operacional decisiva e é justamente nesse campo, invisível para olho, mas essencial ao sucesso das manobras, que ações como a da Companhia Espanhola exercem impacto desproporcional. À medida que a Ucrânia tenta reorganizar suas defesas, o fantasma da desestabilização contínua paira sobre cada instalação conectada. A vulnerabilidade estrutural deixou de ser apenas física, agora ela é digital, logística e até psicológica. Para Moscou, esse tipo de ação representa não apenas um ganho militar, mas um instrumento de pressão moral e diplomática sobre Kiev e seus aliados. Já não se trata apenas de avançar fronteiras, trata-se de redefinir o campo de batalha inteiro. A Rússia iniciou uma ofensiva coordenada no Mar Negro que rapidamente se destacou não como uma ação isolada, mas como parte de uma ampla estratégia militar para redesenhar o controle da região. O ataque, conduzido com precisão cirúrgica, teve início com a retomada da ilha Zmyny, também conhecida como Ilha das Serpentes, um pequeno afloramento rochoso situado próximo à costa de Odessa, no sudoeste da Ucrânia. Essa ilha havia se tornado um ponto tático central para operações
conjuntas entre tropas ucranianas e consultores técnicos estrangeiros, servindo como plataforma de vigilância marítima e aérea integrada à infraestrutura da OTAN. A escolha da ilha não foi aleatória. Desde os primeiros meses do conflito, iniciado em fevereiro de 2022, Zmyny havia sido transformada em uma base avançada, equipada com sistemas de comunicação e sensores de origem ocidental. O bombardeio russo, executado com mísseis hipersônicos KH-20 e 2 Buria, revelou-se devastador. Com velocidade superior a Mach 5, esses projéteis conseguiram atravessar o espaço aéreo sem serem detectados a tempo pelos sistemas ocidentais de interceptação, desativando radares, centros de comando e equipamentos de vigilância originários dos Estados Unidos e de países da União Europeia. Os sistemas de defesa aérea da Ucrânia, incluindo baterias Patriot e NASAMS, posicionadas ao longo da costa, mostraram-se ineficazes diante do ataque, permitindo que os alvos fossem atingidos com precisão. A falha na resposta expôs não apenas vulnerabilidades técnicas, mas também uma lacuna estratégica nas promessas de proteção feitas por Washington e Bruxelas. A operação foi liderada por bombardeiros russos Tu-20 e 2 Mitrey, que cruzaram o espaço aéreo de regiões como Dnipropetrovsk e Rivne, atingindo bases militares com mísseis de longo alcance e enxames de drones Gerandoi. Esse ataque, longe de ser um movimento reativo, demonstrou que Moscou passou a agir de forma ofensiva e articulada, utilizando ferramentas de guerra eletrônica, inteligência embarcada e armamentos de última geração. O objetivo era claro: colapsar a estrutura logística e de comando das forças ucranianas, minando a capacidade de Kiev de sustentar o conflito. A destruição sistemática de postos de controle, linhas de comunicação e rotas de abastecimento impôs um revés tático significativo às forças ucranianas e seus aliados. No plano regional, o impacto foi imediato. O Mar Negro, anteriormente utilizado como corredor logístico por embarcações da OTAN e parceiros ocidentais, foi transformado em uma zona de exclusão prática, com pontos de vigilância destruídos e sistemas de rastreamento desativado. O tráfego naval e aéreo na região foi drasticamente reduzido. As autoridades russas declararam a área como de interesse estratégico sob vigilância constante, dificultando qualquer operação coordenada por parte da Aliança Atlântica. Simultaneamente, os sinais de colapso moral entre as forças alinhadas com Kiev começaram a emergir. Imagens de evacuação de pessoal estrangeiro, registros de destruição de equipamentos de alta tecnologia e a ausência de resposta formal por parte do comando ocidental indicaram a gravidade da situação. A operação, realizada em múltiplas frentes e com elevada coordenação, marcou um ponto de virada na guerra, sinalizando que a iniciativa militar passou definitivamente para as mãos de Moscou. O uso dos mísseis KH-20 e 2 e, sobretudo, de sua versão modernizada, o KH-32, foi interpretado como uma demonstração inequívoca da capacidade da Rússia de impor uma doutrina avançada de negação de acesso e exclusão de área, A2AD, no Mar Negro. Esses armamentos, desenvolvidos originalmente pela União Soviética durante os anos mais intensos da Guerra Fria, foram projetados com o objetivo de neutralizar grupos navais de ataque norte-americanos, especialmente os porta-aviões, considerados os símbolos máximos do poder de projeção militar dos Estados Unidos. Com seus cerca de 11 metros de comprimento e ogivas de quase 1 tonelada, os KH-20 e 2 operavam como armas antinávio de longo alcance, mas suas limitações tecnológicas da época impediam precisão em alvos terrestres. A nova geração, o KH-30 e 2, corrige essas falhas com a incorporação de sistemas de orientação por radar ativo e perfil de voo a grande altitude, tornando-os extremamente difíceis de interceptar. Voando a velocidades superiores a Mach 5, esses mísseis não seguem trajetórias previsíveis, o que compromete seriamente a eficácia de escudos antiaéreos convencionais. Nem mesmo os sistemas ocidentais mais sofisticados, como o norte-americano Patriot, o alemão Iris-T SLM ou o franco-italiano SAMP-T, conseguiram responder com sucesso à ofensiva recente, provocando reações de alarme em centros estratégicos como o Pentágono, em Washington, e o Ministério da Defesa britânico, em Londres. Mais do que um feito tático, o uso do KH-32 simboliza a ruptura de um paradigma. A Rússia demonstrou que pode atingir alvos altamente protegidos sem se expor
a grandes riscos e que domina a integração entre plataformas de lançamento, como os bombardeiros estratégicos Tu-20 e 2M3, e armamentos de última geração, dentro de um teatro operacional denso e contestado. Essa demonstração abalou a confiança do Ocidente em sua capacidade de projetar dissuasão efetiva no flanco leste da Europa, em especial no entorno do Mar Negro, uma região cada vez mais militarizada e sensível. Do ponto de vista simbólico e psicológico, o retorno da ilha Zmyny à linha de frente da guerra reavivou memórias e alterou percepções. Localizada a cerca de 35 quilômetros da costa de Odessa, essa ilha se tornou conhecida mundialmente em fevereiro de 2022, quando um grupo de soldados ucranianos, ao serem intimados por um navio russo a se renderem, respondeu com uma frase que viralizou e foi adotada como símbolo da resistência ucraniana. No entanto, pouco mais de 2 anos depois, a narrativa mudou drasticamente. A retomada da ilha pelas forças russas não apenas anulou aquele símbolo, mas também reposicionou a balança do poder na região, demonstrando a capacidade de Moscou de neutralizar estruturas avançadas de vigilância e comando sob controle ucraniano e ocidental. A ausência de respostas públicas eficazes por parte de Washington, Londres e Berlim diante da magnitude da ofensiva russa foi, em si, reveladora. Nenhum pronunciamento formal conseguiu atenuar a percepção de colapso tático no eixo sul da Ucrânia. Pelo contrário, vazaram informações sobre reuniões de emergência no quartel-general da OTAN, em Bruxelas, onde foi discutido o possível envio de reforços navais para o Mar Báltico, em um gesto de contenção simbólica. Há também indicações de que o Comando Supremo Aliado na Europa, SACEUR, iniciou uma reavaliação da postura militar da aliança frente à crescente capacidade russa de desestabilizar pontos críticos sem empregar forças terrestres em massa. Ao lançar essa operação em 9 de junho, o Kremlin enviou um recado claro não apenas a Kiev, mas a todos os países que compõem a OTAN. Interferências diretas em áreas consideradas estratégicas por Moscou, especialmente no entorno do Mar Negro, Crimeia, Donbas e fronteiras próximas a Belgorod e Kursk, serão respondidas de maneira proporcional e, se necessário, com força esmagadora. Essa retaliação, como demonstrado, não exige grandes deslocamentos de tropas, mas sim coordenação precisa entre armas de última geração, inteligência operacional e domínio do espaço aéreo e marítimo. Para a Ucrânia, a perda da Ilha das Serpentes e a destruição de infraestruturas críticas ao longo da costa sul representam mais do que um revés tático. São um indicativo de que a iniciativa estratégica voltou às mãos de Moscou. Em uma guerra que se tornou assimétrica e prolongada, onde o Ocidente fornece armamentos, mas evita envolvimento direto, o domínio da Rússia sobre o ritmo e a escala dos ataques se torna um fator decisivo. A diferença agora é que os ataques russos não se limitam a responder provocações. Eles moldam o campo de batalha. Em termos geopolíticos, o Mar Negro passou a ser mais do que um campo de confrontos. Tornou-se o novo epicentro da disputa por influência entre a Eurásia e o Ocidente. Moscou consolidou ali não apenas uma vitória tática, mas uma vantagem estrutural e tecnológica. A negação do acesso marítimo e aéreo à OTAN nessa região fragiliza o elo logístico entre o apoio ocidental e as frentes de combate em território ucraniano, além de criar uma zona de exclusão com risco real para qualquer aeronave ou navio não autorizado. Assim, os acontecimentos de junho devem ser vistos como um divisor de águas. A Rússia, ao investir numa operação altamente tecnológica, demonstrou não só seu domínio operacional, como também sua disposição de desafiar os limites impostos pelas alianças ocidentais. As próximas semanas deverão revelar se essa ofensiva marcará apenas mais um episódio no prolongado conflito ou se abrirá um novo capítulo de rupturas no equilíbrio estratégico do continente europeu.